Fala, pequeno investidor, tudo bem? Nesse vídeo eu vou ler e interpretar para você o último relatório gerencial do fundo XPLG11, o fundo do segmento de logística, que é um fundo aí que faz bastante sucesso no mercado. Beleza? Vamos então dar uma olhada como é que foi o desempenho e o resultado desse fundo imobiliário. Bom, começando aqui no relatório, logo no início a gente já tem o comentário do gestor. Então ele comenta, né, quanto que foi a distribuição por cota, foi de 62 centavos para o XPLG11, né, no dia 30 de 9 de 2021, que corresponde a um dividend yield anualizado de 7,3%, considerando aí, claro, o fechamento do valor da cota do último dia do mês, que foi em R$ 102,25. Ele comenta que o pagamento vai acontecer no dia 15 e assim por diante, de acordo com a legislação. Ok. No mercado secundário, né, a gente vê que houve uma negociação de 123 milhões de reais, o que dá uma média por dia de quase 6 milhões. Então, fundo imobiliário com muita liquidez. Liquidez não é um problema com o XPLG11. E uma média de negociação aqui crescendo 25% versus o mês anterior. Além disso, ele comenta aqui no início que esse fundo teve uma inadimplência de 0,33% da receita, que é um valor relativamente alto, imaginando que a receita total do fundo imobiliário. Mas ele comenta aqui também que essa informação já foi recebida e que a gestora está indo atrás para fazer o saneamento desse ponto de inadimplência. Agora, além disso, ele comenta aqui uma coisa bem legal, que é o seguinte: ele conseguiu alugar para, pelo menos aqui, quase 5.900 metros quadrados para novos clientes, né? Para a Elfa, Plug and Play, e 76.800 metros quadrados para o Mercado Livre no Cislog São Paulo. O que é bem bacana. Afinal de contas, esse fundo imobiliário, o XPLG11, nos últimos meses, ele sofreu com uma taxa de vacância um pouco mais alta. Por isso é tão importante que o gestor consiga o mais rápido possível locar essas áreas para novos clientes, para que isso comece a gerar de fato renda, né? Renda para o fundo imobiliário e, por consequência, para o cotista. E sobre a distribuição de rendimentos, ele falou que deverá ser distribuído nesse semestre mais do que 95% do lucro apurado, sendo que a legislação exige que seja pelo menos 95%. Olhando a DRE do fundo aqui embaixo, então como é que aconteceu, né? A gente teve nesse mês uma receita de 18 milhões e 242 mil reais, sendo que 17 milhões e 900 mil vieram basicamente da receita de locação. Afinal de contas, é como esse fundo imobiliário ganha dinheiro, locando galpões logísticos para clientes. Mas a gente teve também aqui, ó, 181.888 mil reais em receita proveniente de rendimentos de outros fundos imobiliários. Uma receita bem pequenininha, mas é importante na DRE que isso venha bem esclarecido, né, no detalhe, para que a gente consiga ler e saber de onde está vindo o dinheiro desse fundo imobiliário. Além disso, ele teve aqui mais 151.800 reais de receitas de LCI ou renda fixa. Normalmente, esse dinheiro aqui é uma grana que está em caixa no fundo imobiliário, enquanto ele ou não usa essa grana para fazer alguma benfeitoria, ou ele ainda não distribuiu esse dinheiro para os cotistas, ele fica em um investimento de renda fixa, um investimento que eles chamam de caixa, que é um investimento seguro que garante ali aquele valor com liquidez. Falando um pouco das despesas, esse fundo imobiliário teve uma despesa de R$ 2.325.519 no mês. Todas essas despesas aí relacionadas a despesas operacionais do fundo, então não teve nenhuma despesa imobiliária, não teve nenhuma reserva de valores de contingência, nada disso, o que representou um resultado final total de 15.917.000. Olha só que interessante, o rendimento distribuído nesse mês foi de 16.802.000. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele distribuiu um valor maior do que ele conseguiu trazer de resultado naquele mês. Isso só é possível porque em algum momento, ali nos últimos meses, ele deve ter guardado um dinheiro, fez um caixa, não distribuiu todo o valor de resultado de um mês anterior ou de meses passados, e aí agora, neste momento, ele pegou um pouco daquele valor que ele não tinha distribuído e distribuiu em forma de rendimento aos cotistas. Isso é muito comum, isso é muito natural que os gestores dos fundos imobiliários façam isso, né? Qual que é o ponto importante? Isso não é sustentável ao longo do tempo, então ele não pode todo mês ficar distribuindo mais do que ele está conseguindo trazer de resultado. Ele tem que, obviamente, pontualmente fazer isso, não tem problema nenhum, legal? Por isso que é importante você acompanhar aí, minimamente, bater o olho na DRE todos os meses para você entender o que está acontecendo, o que o gestor tem feito com os resultados que ele tem recebido através dos investimentos em imóveis que ele faz.
E dividindo esse valor pela quantidade de cotas, a distribuição aí foi de 62 centavos por cota. Então você pode ver, ó, que em 2021 a média está de 60 centavos de distribuição, nos últimos 12 meses também 60 centavos. Então agora em setembro de 21 ele acabou distribuindo 2 centavos a mais do que a média do último ano, que é bem bacana. Se você é acionista, né, cotista desse fundo, você deve ter percebido aí que caiu uma graninha a mais. Ah, importante só falar um ponto aqui, ó, ele traz alguns dados do valor do patrimônio, então quase 3 bilhões de reais, a quantidade de cotistas, e ele traz também aqui as taxas que ele cobra, né? Então, de 0,95% a 0,75% ao ano, e tem uma taxa de performance de 20% quando ele exceder o benchmark. O que é o benchmark? Se ele entregar um resultado aos cotistas de 6% mais o IPCA, ele cobra essa taxa de performance. Aparentemente esse ano ele não deve entregar. Aqui em seguida a gente consegue ver como que está isso aberto no mês a mês. Então, aqui a gente tem a receita da alocação, na barra azul mais escura, vamos olhar aqui, ó, setembro de 21, 66 centavos. A gente teve então uma despesa que vai ser descontada, obviamente. Essa despesa entra como valor negativo aqui, tá vendo? De 9 centavos. Quando a gente faz essa conta, a gente chega num resultado, então, de 59 centavos por cota. E a distribuição foi de 62 centavos por cota. Legal? E aqui você pode ver o gráfico, ó, que a gente consegue acompanhar o tamanho das despesas, o tamanho da receita, mas a gente consegue principalmente ver o resultado e a distribuição. Então tá vendo? Ó, ele teve um resultado aqui de 66 centavos no mês de maio, distribuiu 61. No mês de junho ele teve um resultado de 64, distribuiu 61. Então assim por diante. Esses valores aqui que ficam excedentes, provavelmente ele vai agora distribuir, ou já fez, né, essa distribuição, 62 centavos, 62 centavos, agora nos meses de agosto e setembro. Vamos olhar agora como é que foi a negociação das cotas no mercado secundário desse fundo. Então a gente consegue ver o volume médio diário de negociação nessa barra cinza. Então chegou a ter um pico ali no final do ano de 2019 de quase 15 milhões de negociação, que é muito dinheiro. E aí vem caindo os fundos imobiliários como um todo, né? O mercado, esse segmento perdeu liquidez nos últimos meses, justamente porque a taxa Selic tem subido muito e também há um risco maior de crise, não só no Brasil, como crise global. Em momentos de crise e incerteza, os investidores no geral acabam buscando investimentos e ativos de menor risco. Renda fixa, ou tesouro direto, ou moeda, ouro, qualquer coisa do gênero. E renda variável acaba perdendo um pouco de atratividade. Então, pessoas saindo da renda variável, a liquidez cai, porque tem menos dinheiro rodando aí no dia a dia em compra e venda de ativos. Além disso, o valor médio da cota de mercado, a gente vê que fechou o mês, né, de setembro em R$ 102, enquanto que o valor patrimonial da cota está em 109, ou seja, ele está sendo negociado com um desconto aí de R$ 7,00 por cota versus valor patrimonial, que é um desconto bastante interessante. Agora eu vou mostrar um gráfico que ele fala do retorno que o cotista teve investindo nesse fundo imobiliário, considerando o valor da cota e os rendimentos também. Então olha que legal, desde o momento que ele fez o IPO, ele traz aqui na linha cinza o IFIX. O IFIX é um índice, é como se fosse o Ibovespa, só que dos fundos imobiliários, e é um índice de referência usado pelo mercado de fundos, mercado de FIIs, para você poder comparar como que está a performance dos investimentos dos outros fundos imobiliários em relação ao IFIX. O IFIX tem aí talvez os maiores, ou pelo menos os principais fundos imobiliários do mercado, eles compõem esse índice, e aí a performance desses fundos imobiliários vai representar no final, né, a performance ponderada desses fundos imobiliários, vai representar o IFIX no final. Então a gente pode ver que o IFIX ele andou sempre muito próximo, né, do valor do retorno trazido pelo XPLG ao cotista, mas ali desde o final do ano de 2020, começo do ano de 2021, ele descolou. Então o valor de mercado do XPLG caiu bem forte, ele abriu aqui um desconto grande. Isso se dá principalmente pela taxa de vacância que aumentou, né, nesse período desse fundo imobiliário, então por isso que a gente vê um pouco desse descolamento. E aí quando a gente considera então o retorno, considerando o valor da cota mais os dividendos distribuídos, a gente vê que o resultado ainda é um pouco melhor do que o IFIX, mas já chegou a ser bem maior, né? Já chegou a ter um descolamento aqui, ó, lá em final de 2020, o retorno era bem acima do IFIX e agora não está tão acima assim. A gente está falando de um valor por cota de R$ 125,00, considerando os rendimentos, sendo o IFIX seria aí R$ 122,80. Então, olhando aqui como é que está o investimento por classe de ativo, a gente vê que o XPLG11 tem 89% do seu patrimônio investido em imóveis. Faz todo sentido, né? Fundo imobiliário de tijolo.
E ele tem também 8% em cotas de fundos imobiliários e 3% em aplicações financeiras. Normalmente esse valor aqui é o caixa, é aquele valor de segurança dele. E quando a gente fala agora de tipos de contrato, ele tem 55% dos contratos típicos e 45% do tipo atípicos. Nossa, ruim, trava a língua isso aqui, hein? Contratos típicos são contratos que em média têm uma duração aí de 5 anos. E são contratos que podem ser revisionados pelo cliente, pelo gestor do fundo e assim por diante. Já os contratos atípicos normalmente são contratos de mais longa duração, então a gente está falando aí de contratos de 10, 15 anos, e são contratos que dão uma segurança extra para o gestor, para os cotistas e para o cliente. São aqueles clientes que costumam fazer contratos ali com galpões já mais personalizados, que foram construídos de fato para aquele cliente, de fato para aquela empresa que está alugando o galpão. Agora, falando sobre os locatários, pelo menos os principais, ele tem então aqui 14% especulativo Cajamar, 12% Via Varejo, 9% Leroy Merlin, tem Grupo Pão de Açúcar, Renner, B2W. Então, você pode ver aqui que tem grandes clientes no portfólio desse fundo imobiliário. E os setores de atuação desses clientes, 36% é comércio varejo, né? Então são varejistas, pode ver aqui Via Varejo, Leroy, GPA, B2W, todos esses caras estão aqui dentro. Tem também 31% especulativo, 9% materiais de construção, Leroy Merlin entrou aqui provavelmente. Tem setores logísticos e outros setores. Logo abaixo ele fala sobre as correções dos contratos, ou seja, aqueles índices que corrigem os valores contratuais ao longo dos anos. A gente tem aqui 35% atrelado ao IGPM, 62% atrelado ao IPCA, então, cara, a massiva maioria dos contratos atrelados a índices de inflação, que é ótimo, afinal de contas protege o nosso poder de compra ao longo do tempo. A atualização de contrato, né, os meses, como é que fica essa distribuição, mas isso daqui, né, pode estar distribuído em vários anos diferentes. A gente consegue ver que tem uma concentração aqui maior de atualização de contrato no final do ano, né, 17% em outubro, 19% em novembro, tem aqui uns 8% em dezembro. Quando a gente fala de realmente vencimento, a gente tem 8% dos contratos vencerem em 2021, 23% em 2022, o que é um número relevante, é um número bastante alto aqui, e 69% em 2023 ou mais. Show? Então aqui fica um ponto de atenção. Esse fundo imobiliário, ainda que tenha já uma taxa de vacância um pouco mais alta do que a média do mercado do segmento de logística, ele também tem aí contratos vencendo no próximo ano, está bastante próximo, e que é um desafio sim ao gestor para conseguir fazer essa renovação e eventualmente, se o cliente não for ficar, trazer novos inquilinos. Por último aqui eu quero mostrar a questão da evolução da vacância física. Então olha só, tá vendo que em 2019 a vacância estava bem baixa, julho de 2020 já teve um salto de vacância para 9%, esse patamar começou a cair até junho de 2021 e agora ele voltou a subir de novo. Então aqui você pode ver, que nem eu comentei um pouco antes, o quanto que é o grande e importante o desafio do gestor em conseguir alocar essas áreas. Acima de 10% de taxa de vacância física, eu já considero uma taxa ruim. Eu já considero que aquele fundo tem um ponto de atenção grande quanto à questão de vacância. Se o imóvel está vazio, ele não recebe dinheiro, não recebe receita. Se ele não recebe receita, a gente não recebe dividendo. Portanto, o gestor aqui tem um grande desafio em conseguir alocar novos inquilinos nessas áreas o quanto antes. Mais abaixo ele traz aqui um resumo do portfólio, então onde que está localizado e concentrada a maior parte dos imóveis. A maior parte está aqui em São Paulo, 43%, 15% praticamente no Rio, 7%, quase 8% em Minas. Tem aqui no Pernambuco também 24%, assim por diante. Ele entra aqui embaixo no detalhe, a quantidade de locatários, 41%, inadimplência, vacância física. Então tem várias informações bem legais para a gente conseguir entrar no detalhe, aqui já num detalhe bem micro, para você saber o que está acontecendo com cada cliente, parcelas de pagamento e assim por diante. E na parte aqui mais de baixo, ele finalmente abre o detalhamento dos contratos de locação. Então aqui é detalhe na veia. Qual é a cidade, qual é a empresa que tem locado, o tamanho dessa área, segmento, se o contrato é típico e atípico, o mês das correções, qual é o índice, o vencimento do contrato e o percentual que ele participa do resultado. Beleza? Não vou ler todos aqui, mas você pode depois acessar esse relatório com calma e fazer a leitura dele. E para encerrar, no final do relatório, o gestor traz uma foto, um panorama de todos os imóveis que fazem parte do portfólio com alguns comentários breves, o que é bem legal para você conseguir ver de fato
um pouquinho e conhecer um pouco mais dos imóveis. Eu acho muito difícil, né, que a gente pegue o carro aqui, vá até um fundo imobiliário do XPLG11, um desses imóveis, e vá querer visitar. Então o relatório gerencial é o melhor lugar para a gente conseguir fazer esse acompanhamento. Você pode ver, ó, ele vem aqui, tá vendo? Com alguns comentários, e ele vem com algumas fotos falando da área construída, a participação do fundo nesse centro de distribuição, porque às vezes ele pode dividir, né, com outros fundos imobiliários ou outros donos, como por exemplo aqui, ó, WTTP2. Ele participa com 80% do fundo, então ele não tem 100% desse imóvel dentro do XPLG11. Fala do pé direito, porque pé direito é muito importante para um galpão logístico, né, para você conseguir garantir ali espaço na vertical para poder crescer estoque ou eventualmente para entrar e sair maquinário. Ele fala também da quantidade aqui de área construída, isso também é valor para o imóvel. Capacidade de tonelada por metro quadrado, afinal de contas você precisa ter, né, uma estrutura robusta, porque normalmente os produtos eles são pesados, ainda mais se eles ficam empilhados, então é importante aí que sejam construções de boa qualidade, construções robustas para conseguir receber qualquer tipo de material, qualquer tipo de matéria-prima. E aqui por último ele fala das obras que estão sendo feitas, que ponto que está da obra, o habite-se e assim por diante. E os comentários finais sobre o XPLG11. Então, na minha opinião, é um fundo bem bacana, é um fundo enorme, 3 bilhões de reais, com multi-imóveis, multi-geografias, multi-inquilinos, então diversificação aqui é uma garantia, né, de maior segurança para o investidor. É um fundo imobiliário que tem contratos mais longos, então contratos atípicos, né, que tem aquela multa contratual maior, que tem uma duração maior, então traz uma segurança extra para o cotista. Por outro lado, ele tem um grande desafio, não só em relação à questão da vacância que a gente tem atual, de mais de 11%, mas em relação também a contratos que vão ser revistos já no ano que vem. Portanto, esse para mim é o ponto de atenção. Espero que você tenha curtido esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Um abraço.